Olá, ouvintes da Mundial, da Vibe Mundial. Tô aqui ao vivo, diretamente do estúdio. Boa tarde para vocês todos. Que carinho tá aqui com vocês, né? Como sempre, é um prazer muito grande chegar aqui e às vezes fico tentando buscar inspiração, né, para falar. Eu falo assim, que Deus ilumine o meu caminho, a minha mente, para que eu possa chegar até você, tocar teu coração, né? Porque falar de espiritualidade, quando a gente começa a tocar nesses assuntos, desperta muita coisa e muita gente, porque há momentos muito difíceis na vida, né? A gente é cercado de adversidade e a gente não consegue compreender, né? A gente tenta por um caminho, pelo outro, e a gente tenta, às vezes a gente passa a vida tentando compreender os nossos caminhos, as nossas diferenças com o mundo, com as pessoas, né? E é assim que é a vida. E a vida espiritual, ela faz isso, ela faz com que você pare um pouco para pensar, e muitas vezes você tem que ter um encontro com você mesmo. Então a gente precisa estar fazendo esse trabalho para tocar teu coração e dizer, olha, acorda, a vida está acontecendo, né? Esse é o nosso intuito, esse é o nosso trabalho. Quero dizer a vocês que sábado, às 19 horas, estarei tocando na minha casa uma gira de preto velho, né, e baiano. Para quem quiser estar indo, às 19 horas, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, né? Você pode estar indo, ser abraçado por uma consulta, né? Falar com o vovozinho. São sábios, né? São velhos sábios, né? Então, é interessante a gente estar dentro da espiritualidade. O telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Você pode estar entrando por lá, tá deixando aí o seu nome completo, porque a gente não recebe assim. Aí eu passo o endereço direitinho para você, né? Para onde você tem, como você faz para chegar. Não termina à tarde, às 19 horas. Quero dizer que eu estou ao vivo no Facebook da Vibe Mundial. Vou atender por lá. Gostaria que vocês compartilhassem, dessem seus likes, interagissem com a gente, porque isso é interessante, é muito bom, porque assim a gente também está dando caminho para o outro, né? E também pelo telefone aqui no segundo bloco estarei atendendo. É 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Para quem quiser estar ligando para cá, eu tô com o jogo de búzios, né? Então é nome completo, data de nascimento e fazer a perguntinha que vocês querem, porque é importante, o ano está começando, né? E a gente vive nos mistérios, a gente caminha nos mistérios. Então, no primeiro bloco eu vou bater aquele papinho que a gente sempre bate, porque eu gosto muito de estar aqui e gosto de ter esse contato, né, com vocês. Gosto de falar um pouquinho. Às vezes eu busco a inspiração para poder realmente estar tocando o coraçãozinho de cada um de vocês que estão ouvindo, né? Ou mesmo me vendo pela live. Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51. Hoje eu quero fazer aqui falar sobre uma passagem bíblica de Jesus, né? Onde explica muito certas situações que a gente questiona muito na religião, né? Certo dia Jesus Cristo caminhava com seus discípulos e ele encontra em Jericó, um cego, né? E o cego pede misericórdia a ele, de Jesus, me cura, por favor. Jesus Cristo olhou para o cego, aí um dos discípulos disse, Jesus, por que foi que este homem ficou cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos seus pais? Né? Ele nasceu cego, né? Então, Jesus Cristo olhou para um dos seus discípulos e disse, nem uma coisa e nem outra. É para nele se mostrar o poder de Deus, né? Então, quando a gente vê essa passagem, porque aí Jesus Cristo cuspiu no chão, pegou na terra, misturou a saliva com a terra e passou nos olhos do homem, né, desse cego, e disse para que ele lavasse as vistas no lago de Siloé,
que é o lago dos iniciados, né? Como se fosse enviado também, né? Ali aonde realmente já se tinha uma tradição de trabalho, de fazer lavagens para a cura, né? Aonde iniciavam também as pessoas. E aí a gente fica questionando, né? Porque muitas vezes a gente vem para umas provas que a gente não consegue compreender. A gente tem certas situações que a gente passa na nossa vida que não tem explicação. Não conseguimos ter uma justificativa por parte da espiritualidade, por parte de nós mesmos, por parte de Deus. Por que a gente passa algumas provas? Porque alguns têm tantos, outros têm tão pouco. Porque uns nascem com uma estrela, outros nascem com outra. Porque que tem pessoas que nascem com uma dor, com um sofrimento muito grande, já um peso, né? Parece que já nasceu com uma ancestralidade cobrada. Algo nessa vida já cobra a pessoa logo ao nascer, né? Parece que a pessoa já vem para pagar uma conta, e a conta é alta. E a pessoa parece que ela passa uma vida tentando pagar a conta. A conta na dor, na tristeza, no sofrimento, ela não consegue sair disso. Então nós temos que saber que muitas vezes Deus, né, é provado a força de Deus em nós, a manifestação de Deus em nós, através de você também superar certas situações, certas dores, superar aquilo que dói em você, que machuca. Então é isso que ele quis explicar, Jesus Cristo, quando falou do cego, porque nele há uma manifestação de Deus, né? E para que ele entendesse essa manifestação de Deus, quando Jesus diz nem uma coisa nem outra, sim, a gente não pode passar uma vida toda achando culpados, né? E quando Jesus Cristo comete uma ação, que é aquela ação de cuspir e misturar a terra com a saliva e passar nos olhos dele, uma ação pode transformar muita coisa, uma ação pode te ajudar, uma ação com fé. E quando o cego agradece Jesus, Jesus Cristo olha para ele e diz assim: a sua fé o salvou, a sua fé o curou. Então, gente, quando a gente fala de ancestralidade, né, que é coisa muito séria, quando você fala de hereditariedade, situações que a gente passa que são hereditárias na nossa vida, né, cada um é um legado de antepassados, cada um fala de um jeito, né, mas muitas vezes nós estamos por um pecado que a gente não consegue compreender. Nós estamos, às vezes, num sofrimento que a gente não consegue. Às vezes você está passando por algo que alguém lá atrás, né, na sua família, nos seus ancestrais, pode ter cometido um grande mal e hoje vem pegando toda uma linhagem da família. E a gente passa situações que a gente precisa, por isso é importante você ter um encontro, né, com a espiritualidade, você você conseguir ter uma leitura, né, da sua própria vida, você conseguir ter um encontro com você mesmo, para você poder entender muitas coisas. Porque as pessoas são assim, muitas vezes elas não conseguem ser felizes no amor, mas elas olham para trás e veem assim: poxa, mas a minha avó também não foi, a minha mãe também não foi, né? E a família é grande e eu vejo que as pessoas parece que elas não conseguem ser felizes no amor, ou se não financeiramente, parece que a pessoa é amarrada, ninguém da família consegue dar um passo, ninguém da família consegue andar, consegue caminhar, mas nós temos que entender que nós estamos aqui por um resgate. Quando Jesus Cristo diz ao cego, nenhuma coisa e nem outra, porque a culpa não é da família, a culpa é da gente mesmo, né? Ele queria mostrar, ele quer que a gente veja o poder de Deus na nossa vida, como ele queria que o cego visse. Então, nenhuma coisa e nem outra, Jesus disse para ele. Por quê? Para aquele discípulo que perguntou se o cego estava pelos seus pecados cego, porque ele já nasceu cego, ou pelo pecado da família. Então Jesus Cristo olha para ele e diz nem uma coisa nem outra. É para ele sentir a manifestação e o poder de Deus na vida dele. Então, gente, muitas vezes nós temos que ter rédeas da nossa própria vida. Nós temos que ter domínio daquilo que é nosso. A gente precisa fazer transformações não só em nós, como na nossa vida, ao nosso redor. A gente não pode ver a vida, porque nem tudo é como a gente enxerga, nem tudo é como a gente vê, nem tudo é como a gente sente. Muitas vezes você pega um diagnóstico médico, você não é aquilo.
Muitas vezes você não tem dinheiro para pagar as contas, você não é aquilo, você não é uma conta para pagar, né? Você não é, naquele momento você não é um fracasso. Você não é uma pessoa que muitas vezes problemática, porque você está passando por um momento difícil. Você não é essa pessoa. E você consegue sair disso tudo se você conseguir olhar para dentro de você e se você tiver uma leitura da tua vida. Porque quando a gente trabalha na espiritualidade, como Jesus Cristo fez, ele cuspiu, ele pegou ali a saliva, misturou com a terra e com aquela mão ele olhou e disse assim, passou nos olhos do cego e curou o cego. Essa é a ação que nós devemos fazer na nossa vida. O ser humano questiona muito. Ai, se eu fizer isso vai dar certo. Ai, se eu fizer aquilo vai dar certo. E se eu tomar um banho de descarrego, será que vai dar certo? Vai resolver meu problema? Ai, será que se eu acender uma vela pro meu anjo da guarda, ele vai me ouvir de verdade? Então, nós temos que ter fé, porque a nossa fé é quando você acredita naquilo que você realmente faz, determinado que a cura vai chegar, que você vai ser próspero, que as coisas vão acontecer na tua vida, as coisas acontecerão. Porque não existe nada sem resposta. Não existe. Eu digo para vocês que não existe. A gente só precisa insistir na tecla de que você tem que sentir aquilo que você faz, sentir aquilo que você acredita. Porque tem muitas passagens bíblicas, gente, de Ana também, né, que teve muitas problemáticas, e ela também foi curada pela fé, né? A mulher doente, né, que estava doente com problema na barriga, né, com problema sério, sangrando, e precisava daquela cura, porque estava condenada à morte, e também foi curada. Então nós hoje vivemos um momento em que as pessoas precisam acreditar na cura. As pessoas precisam acreditar que tudo é possível. Se você não acredita, você determina na tua vida, você decreta na tua vida um fim. E a gente não pode deixar de acreditar e ser decretado como se a gente existisse uma vida inútil nessa terra, sem propósitos de estar aqui. Então, eu às vezes pego essas passagens, né, bíblicas e sempre trago pra gente poder destrinchar um pouco o que a gente está vivendo e o que é que Jesus Cristo naquela era, que já era há milênios de anos, vivia. Né? A realidade não era tão diferente da nossa de hoje. Porque Jó também foi provado o tempo todo. E em momento algum ele amaldiçoou o Deus que ele acreditava. Em momento algum ele fez uma maldição contra esse Deus. Porque até a própria esposa disse, amaldiçoa esse Deus. Para com isso, para de sofrer. Ele disse, não. Então você também tem que ser assim. Você tem que ter uma fé maior do que aquela dor que você sente. Você tem que ter uma fé maior do que aqueles princípios que você acredita só no poder do dinheiro. A tua fé tem que ser maior do que tudo isso. Porque quando a gente pratica em qualquer religião, porque eu sou do candomblé e eu trago aqui uma palavra de Deus, uma palavra bíblica, e sei que o orixá se faz presente também, porque nós somos as nossas atitudes, o nosso coração, e somos curados pelo coração. Então eu sei que quando a gente faz uma coisa ruim, a gente está plantando algo ruim, né? E em outras religiões, em outros caminhos, você também vai encontrar as mesmas situações. E às vezes você está passando por alguma coisa que você precisa entender o que você está passando. Você precisa entender e ir buscar. Vai buscar se é hereditário. O porquê você está passando por uma prova que talvez você pudesse você mesmo transformar isso e você não consegue. Porque quando Deus fala para ele observar que ele estava passando por aquilo, porque ele tinha que sentir a manifestação de Deus, o poder de Deus na vida dele, é isso que nós temos que fazer hoje. Porque se mesmo que tivesse sido dos pais, esse cego foi curado, mesmo que tivesse sido da mãe, esse cego foi curado, é porque ele tinha que sentir a manifestação de Deus e o poder de Deus. Ele tinha que com a fé dele, ser curado. Então nós temos isso hoje na nossa vida. Nós temos o poder da cura. Nós temos o poder de acordar em nós certas situações que nós podemos mudar na nossa vida. E não ficarmos presos ao que passou,
Não ficarmos presos à hereditariedade, porque as doenças são hereditárias, porque muitas vezes as dores são hereditárias, né? A prosperidade ela é hereditária, né? A alegria ela é hereditária. Eu conheço pessoas que nascem com depressão, já nascem. Elas não é uma coisa que brota depois, não. Elas já nascem com uma predisposição, uma depressão. Aí você vai fazer um estudo, né, da família da pessoa. Você vê que já teve pessoas que até se suicidaram na família. Você vê que já tiveram pessoas que tiveram problemas com a cabeça. E com a cabeça não se brinca. A gente não pode brincar com a cabeça. Porque a cabeça é coisa séria. E as cobranças espirituais são aquelas de que quando você não está bem, o que é uma cobrança espiritual? Você está sendo cobrado a ficar. Você está sendo cobrado a melhorar. Você está sendo cobrado a buscar ajuda. Então não é uma cobrança espiritual que você está tendo. Não é que alguém está te cobrando. Não é que os deuses lá de cima estão te cobrando, não. Porque eles ficam olhando. Em que momento você vai? Qual é a hora que você vai? Só que você fica esperando. Você vai se machucando, você vai se amargurando todos os dias. Então chega uma hora que a pessoa cansa. Chega uma hora que a pessoa quer mudar a vida dela. Chega uma hora que você quer dar um basta na tristeza. E a vida é assim, a gente precisa entender muito. Porque muitas vezes a espiritualidade faz a gente olhar pra gente mesmo. E tudo que você conseguir enxergar o que está dentro de você vai refletir na tua vida. Se você tem dor, a dor vai estar sempre próxima a você. A angústia vai estar sempre em volta de você. Se você acredita que você não é próspero, você nunca vai conseguir prosperar, mesmo que as coisas boas estejam perto de você. Se você não acredita que você vai ser curado de algo que você sente, ou de algo que você tem no teu caminho, ou você tem uma carência enorme, um vazio enorme dentro de você, se você acreditar que aquilo ali é hereditário, que aquilo ali você trouxe, que aquilo ali, você nunca vai ter o poder de Deus na tua vida. Você nunca vai sentir uma manifestação de Deus em você. Então a gente precisa entender, porque quando você passa a entender isso, você começa a mudar, você começa a melhorar, você começa a acreditar, você começa a ter fé. Isso é fé, né? Então a gente tem alguns princípios, a gente não pode deixar para lá esses princípios. Nós precisamos buscar na nossa fé, no que a gente acredita, sempre. Você não pode abandonar Deus porque você está passando por uma prova difícil. Você não pode abandonar Deus porque você não acredita que as coisas podem mudar. Você não pode abandonar Deus porque hoje você está numa situação em que você não vê uma saída, você não vê uma luz. Porque são seus olhos. Não são os olhos de Deus. E aos nossos olhos, tudo pode estar difícil, mas aos olhos de Deus não está. A gente tem saída sim, a gente tem que acreditar sim, porque se Deus curou um cego, se Deus muitas vezes, né, Ele exaltou as pessoas que acreditavam, Ele exaltou aqueles que realmente não o deixavam pela fé, pela crença que tinham. Por que você hoje está aí deixando se abater? Por que você está hoje aí? Porque está desempregado, porque está cheio de conta para pagar, porque quer prosperar e não consegue, porque parece que tem algo que está te atrapalhando. A gente só precisa estar atento. Que às vezes tem coisas que nos atrapalham mesmo. Tem coisas que tiram você do caminho mesmo. E tem situações que são espirituais, porque até o crente, até os evangélicos acreditam. Porque tem muitas igrejas fazendo sessão de descarrego. Tem muitas igrejas que tem gente que está vendendo banhozinho de sal grosso. Né? Tem banhozinho de sal grosso, banhozinho de não sei o que, tem a rosa não sei o que, toma banho de rosa, toma banho de sal grosso, tudo. Eles não deixam cair por terra, né? O que a gente acredita, que somos espíritas. Eles não deixam cair por terra. Eles sabem que existe, os feitiços existem, as coisas ruins existem, as coisas negativas existem, elas estão no mundo. E nós precisamos saber lidar com aquilo que a gente acredita, saber lidar com aquilo que a gente gosta e ama na nossa vida. Nós temos que adorar a Deus e nós temos que adorar a nossa fé para que a gente possa mudar a nossa vida. Porque se o cego tinha problema,
por causa do pai, ele nasceu cego, ou por causa da mãe, ou por causa da avó, ou por causa das heranças e as linhagens que ele trouxe na vida dele. Ele acreditou que aquele Deus que estava ali, que aquele Jesus Cristo que estava ali, através de Deus, o emissário, seu filho, ia curar, e curou. E curou. Então quando Jesus olha para ele e diz assim, não, nem uma coisa nem outra, não foi nem pelos pecados dele, e nem pelos pais. Veio para que ele veio assim para que ele provasse o poder de Deus na vida dele. E é isso que a gente vive todos os dias. A gente tem que provar o poder de Deus na nossa vida, gente. A gente tem que acreditar. Se vocês não acreditam, nada acontece. E tem pessoas que são verdadeiros diamantes, tesouros. São pessoas que estão vivas, que podem tanto e não conseguem nem ter noção do tamanho que elas podem crescer na vida, de quanto elas podem mudar esse mundo, de como elas podem ajudar tanta gente, mas elas preferem ficarem mutiladas, sentindo dores, porque elas não conseguem acreditar, elas não conseguem mudar a sua história. Então, mesmo que você traga algo de maldição, algo de alguém, algum pecado de alguém que recaia sobre você, o poder está na sua mão e a mudança também está na sua mão. É você que pode mudar tudo isso. A gente não pode arrumar culpados, né? A gente não pode arrumar culpados, porque na nossa religião a morte não existe, né? Ela simplesmente é uma passagem. A reencarnação e o renascer faz parte, né, do divino, a continuidade da vida. Tudo continua. Então a gente precisa entender que nós não acreditamos nessa morte física, mas nós precisamos também trabalhar isso em nós, para que a gente seja iluminados, seres iluminados, almas iluminadas. É isso que eu queria dizer hoje para vocês. Mas é a minha forma de falar e eu preciso acordar muita gente, porque tem muita gente que precisa de vez em quando levar uma trombada, né? Aí você ouve a rádio e você fala assim, não, tem fundamento o que ele está falando. Porque se você parar para pensar, vai ter alguma coisa vai te incomodar nisso tudo que eu estou falando aqui. Porque é verdade, é real. Você vai correr e você vai ouvir isso na boca dos evangélicos, dos budistas, dos messiânicos, né? Da Umbanda, do Candomblé, você vai ouvir isso, porque é real. Você tem que sentir a manifestação de Deus em você para que você possa mudar a tua vida, fazer a tua história. É isso aí que eu queria dizer. E quero dizer que daqui a pouquinho eu estou atendendo vocês. Quero dar o meu telefone para as consultas, que também é importante. Porque na hora que você quer descobrir algo, né? Que você quer... não é descobrir somente, né? Mas entender o que você está passando, as consultas são importantíssimas. Porque você vai saber o que você está fazendo nesse mundo, né? Quais são... O que te atrapalha, o que você tem que saber lidar. Né? Esses dias foi uma moça na mesa de jogo e ela estava com um problema muito sério que ela não conseguia. Ela saía da casa dos pais e voltava de novo. Ela saía da casa dos pais e voltava de novo. E quando chegava na casa dos pais era muita briga, muita confusão. Eu disse, minha filha, não é falta de amor, isso é excesso. Vocês se amam tanto que vocês estão presos no 8. Ediobemeji. Vocês ficam presos no 8. Nem ela vai deixar você sua mãe, nem você vai deixar sua mãe. Ela não deixa você, você não vai deixar ela. Então a gente tem que começar a entender, porque quando você começa a trabalhar isso em você começa a ver com outros olhos. Então eu quero dar meu telefone das consultas. Eu não aumentei as consultas vão continuar no preço que estão, não são caras, né? São consultas que dá para você pagar. É 0 operadora 11 9 8419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Atendo no Metrô Saúde, que é perto da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, né, Zona Sul. E também atendo as capitais, por mensagem de voz, sob depósito bancário, outras cidades. Então o Brasil todo, até fora do país a gente atende, né, pessoas que estão antenados, né, na mesma vibe da espiritualidade, que essa rádio tão maravilhosa, né, que chega até você com gente que realmente eu espero ter tocado hoje também vocês, o coraçãozinho de vocês. Quero agradecer a vocês, Motumbá, o carinho de vocês, Motumbaxé, o carinho de vocês, a atenção sempre consagrado.
Axé pra vocês.